Signo de Leão, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Carol, mestre em Reiki, terapeuta holística. Vamos ver o que o tarô e os oráculos querem trazer de direção essa semana para você? Vamos lá, signo de Leão. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. Eu vou tirar 3 cartas com os arcanos maiores. A primeira carta é a sua situação atual, como você está nesse momento. A segunda é a direção, é o caminho que você deve seguir para ter. A terceira carta é o conselho, é o resultado que você vai ter a partir, né, dessas 2 cartas iniciais, do caminho que você deve seguir, tá? A carta do julgamento. A roda da fortuna, muito bem. Excelente, signo de Leão. A carta dos enamorados, perfeito. Signo de Leão, você está numa semana muito boa, que talvez você está sentindo essa vontade de parar um pouco, de analisar o que está acontecendo na sua vida, né? Por que as coisas estão como estão, para que você tome novas decisões de um caminho, de um ideal, de um tipo de situação de vida que você deseja para você. O momento atual seu, você está com a mente a todo vapor, né? Então, mas é um momento para você entender a importância de você ressignificar algo novo na sua vida. Algo novo não, vou mudar. É um momento que está pedindo para você ressignificar uma situação, um relacionamento, um tipo de trabalho, uma forma de você atuar na vida, tá? E você tá nesse momento de fazer isso. Por quê? Porque quando você para e faz essa análise do que está funcionando, do que não está, o que precisa deixar ir para vir o novo, você vai colher grandes frutos. Você vai entrar num fluxo de boa sorte, de materialidade, de crescimento profissional, de expansão, né? De boas novas vindo na sua vida, de colheita, de fartura, tá? Mas isso só vai acontecer quando você dá essa pausa e ressignifica o que não está mais funcionando na sua jornada, tanto no lado pessoal como profissional. Aí você precisa encaixar na sua vida, tá? Por quê? Quando você faz esse movimento de analisar a tua vida, né, com profundidade, o que está acontecendo, e aí o que é isso que está acontecendo comigo, e aí você define o que eu quero mudar? Quando você toma essa decisão das mudanças que precisam ocorrer, né? Talvez você não saiba tudo e lembre, tá tudo bem, mas você precisa decidir o para onde você vai e o que você vai deixar. Lembra que toda decisão que eu tenho, todo caminho que eu escolho, eu vou deixar algo, eu vou fazer uma renúncia, né? Por quê? Né, na mão, a gente só tem 2 mãos, não dá para a gente segurar todas as sacolas. É a mesma coisa, a vida é assim. Então, a roda da vida, lembra, a gente vai estar subindo, né? A gente vai estar colhendo novos frutos. A roda está conspirando a meu favor. E para continuar conspirando a meu favor, eu preciso me munir de um caminho que me leve àquilo que eu desejo para mim, que me leve a mais prosperidade, mais crescimento, mais realização. E isso você precisa encaixar. Não sei se é nos seus relacionamentos ou no seu lado profissional, né? Mas a semana ela tá muito boa, mas ela tá potente no sentido de trazer esse poder de clareza que você vai ter que ter. Inclusive, se você tiver dúvidas, você tá aí, meu Deus, eu não sei que caminho tomar, eu tô muito confuso, tô muito confusa. Aqui embaixo no descritivo tem o meu livro digital, que é um livro específico, leitura simples, que vai te dar um norte, né? No entanto, que ele traz a virada de chave que você vai ter quando você começa a ler ele, para você tomar essa decisão, para você saber o caminho que você tem que seguir, tá? Então, basta você clicar no primeiro link fixado aqui dentro do descritivo, tá bem? Então, assim, o momento atual, ele tá pedindo para você fazer essa autoanálise, né? O que você quer e por que você quer. Quando você começa a compreender o seu porquê, né? Por que não tá dando mais? Aí você vai tomar a decisão de ir por um caminho diferente, que vai te trazer
grandes frutos, quando você muda o caminho, quando você muda a forma de se comportar, quando você muda os seus hábitos, sua rotina, seu comportamento, a sua forma de agir, quando você transforma a sua identidade, quando você ressurge, renasce para uma vida nova. E uma vida nova não quer dizer que você vai morrer, não é isso. Mas você vai como se você fosse deixar ir a sua versão antiga, que não é mais compatível para o caminho que você quer, para que você permita que venha à tona a sua nova versão. Uma versão mais próspera, mais potente, mais realizadora, com mais poder pessoal, com grandes realizações, tanto no lado emocional, para uma relação nova, para uma relação saudável, para relações prósperas profissionalmente, tanto como amigos, tá? Mas é uma semana que tá pedindo para você parar e refletir sobre isso. Por quê? Porque aí você vai ter a direção, né? Você vai entender que lembra que a gente sempre tem dois caminhos. Um sempre vai trazer aquilo que eu quero e o outro que não vai trazer. Por quê? Porque nem todo caminho vai me levar no lugar que eu quero chegar, não é verdade? Se a gente está andando no carro, coloco o Waze, só que eu não coloco o destino final, eu vou ficar rodando, rodando e não vou chegar onde eu quero. Por quê? Porque eu preciso decidir qual é, né, o caminho exato que eu quero chegar. Entende? A mesma coisa. Então, não tem como analisar, pensar e refletir a necessidade de eu trazer essa mudança, esse renascimento nesse momento atual, é o que vai trazer a prosperidade para a sua vida. E essa prosperidade vai vir de você saber escolher esse caminho que está alinhado com seus valores, com seus princípios, com o seu propósito de vida, tá? Vamos ver qual vai ser o seu animal de poder para essa semana para te ajudar ainda mais, para te trazer mais força, mais direção. Vamos lá. Signo de Leão. Uau! Eu acho que, olha, Gavião, olha que lindo. Você pode usar esse arquétipo como animal de poder para essa semana. Vamos ver o que ele fala? Ó, atua com a energia do observador desperto. Lembra, para que eu tome as decisões, eu preciso olhar de cima, alinhamento espiritual, observar e tomar decisões assertivas para um caminho de prosperidade. Ó, o gavião constrói seu ninho do alto das árvores. Momento de observar habilidades intuitivas do alto para perceber o real à sua volta. Lembra? Eu só consigo escolher um caminho quando eu olho de cima. É como se eu tivesse saindo da minha. Eu vou dar esse exemplo que eu acho que cai muito essa metáfora. Lembra que a gente está vivendo um jogo, eu brinco que é um jogo de videogame. Quando você sai da cena e olha a cena passando, você consegue perceber realmente qual é a fase que você está e quais os movimentos que você tem que fazer dentro daquele próprio jogo, que no caso é o seu jogo, né? O seu jogo da vida. Então, por isso que você precisa usar o seu poder do julgamento para você julgar o caminho que tem melhor, que é melhor para você naquele momento, o caminho que vai te trazer aquilo que você quer. Entende? Esse é o seu poder. Esse é o poder de decisão. Então, ó, observar a subjetividade, captar as emoções e expressar a criatividade e a empatia. Olha a frase que vem para você. Eu sou a liberdade, a superioridade intuitiva. Olha, tá vendo? Sou atenta, perspicaz e desperta ao que acontece ao meu redor. Tenho grande habilidade para ver o real, o claro, o profundo nas subjetividades. Aceito, transmuto o amor, eu sou grata. Olha que linda mensagem. Se fizer sentido, use esse arquétipo essa semana, o arquétipo do gavião. Eu acho que ele vai te dar mais poder de clareza para você intuir, tomar as decisões. Vamos ver agora, para a gente fechar com chave de ouro, o oráculo das intenções, o que vem para você? Vamos lá. Signo de Leão. Signo de Leão. Olha que lindo. Espírito. Olha que carta linda. Total conexão, né? Ó, tuas escolhas são partes de quem você é. Liberte-se das cobranças e viva a verdade do seu espírito. Fala se não tem.
total conexão com a sua leitura. Olha que carta linda, espírito. Então você vê que eu sempre falo isso para todos os clientes. O nosso maior poder que a gente tem aqui, que Deus nos deu, é o poder de decisão. Esse é o nosso poder do livre-arbítrio, da gente decidir o caminho que a gente quer. E a sua leitura, ela está exatamente trazendo isso. A sua consciência que você pode viver uma nova jornada, viver uma nova história, decidindo o caminho que você quer. E aí, quando eu decido, eu tenho o resultado que eu vou querer, porque eu vou estar caminhando, né, de encontrar aquilo que eu quero. E quando eu não decido, eu também já decidi que é ficar no mesmo local, passando as situações que, né, talvez você venha passando, tá bem? Signo de Leão, se você gostou, por favor, deixe o seu curtir, comente aqui mesmo que for com emoji que representa o caminho que você quer seguir. Se inscreva aqui no canal caso você não for inscrito e muito obrigada por você estar me acompanhando. Beijo grande no seu coração, eu te vejo na nossa próxima semana.